Salve, salve, gente boa! Essa é a 28ª lição. Nós estamos fazendo estudo sobre o capítulo 19 e o capítulo 21 da terceira viagem e também um estudo paralelo das grandes cartas do apóstolo Paulo dentro de Atos dos Apóstolos. Bom, essa é a terceira parte deste estudo e nós lembramos que na última aula nós fizemos esse estudo sobre a terceira viagem, a motivação das cartas, a revolta dos artesãos, da deusa Artemis. E hoje nós iremos continuar o nosso estudo vendo quais foram as etapas subsequentes dessa jornada. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu não gostei depois de assistir e também partilhar à vontade. Deixo aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. Os contatos estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, junto com o material de estudo dessa aula com a bibliografia. Bom, vamos ao tema. Quem foram os colaboradores? Quais as rotas que Paulo tomou nessa viagem? Quais foram os temas tratados? Bom, o tema tratado eu já posso dizer para vocês, é um dos mais belos dos Atos dos Apóstolos. E eu acho que essencialmente, a essência dos Atos dos Apóstolos, que é o testemunho dos apóstolos. Vocês imaginem uma igreja que estava nascendo, uma comunidade que está nascendo. Talvez você tenha essa experiência em uma comunidade sua que está sendo formada, nascendo, e ela vai buscar lideranças, ela vai buscar pessoas que queiram, que estejam a fim de chamar para si a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, de correr atrás, de dar a catequese, de dar o primeiro anúncio, de visitar as famílias, de ir nas casas, de formar a comunidade. Essa é a grande experiência deste capítulo 19, dentro disso que São Lucas coloca como um cerne, coloca como uma grande coluna da evangelização. Não existe evangelização sem lideranças. É uma prova, a prova disso é que a igreja hoje ela tem um santoral completo. Tantos santos e santas, pessoas que são testemunhos. Nós temos São Francisco, nós temos testemunhos para tudo, para vários tipos de atitude, para vários tipos de vida, para vários tipos de caminho na sociedade cristã. Então, isso é muito importante, ter exemplos. O exemplo de Cristo, o exemplo da palavra, ele é fundamental, sim, ele é fundante. Mas existe o testemunho daqueles que fizeram a experiência. Eu vou dizer quanto isso é importante. Santo Agostinho estava num momento de grande perturbação interior. Poucos dias, horas, minutos, segundos antes da sua conversão. E ele deixa escrito isso na sua obra Confissões, quando ele diz assim: se eles conseguiram, por que não eu? Se eles conseguiram, por que não eu? É o poder do exemplo, é o poder da transformação. O Cristo é o caminho para o qual nós devemos seguir, mas o exemplo do apóstolo, o exemplo dos santos, ele serve como dizer assim: o que eles tinham de diferente de mim? O que eles tinham de superior a mim? O que eles tinham de... E se nós formos olhar para a história dos santos, vamos pegar um São Francisco de Assis, não que isso um jovem, alguém que andava pelas ruas de Assis bebendo, farreando, correndo de cá para lá, fazendo uma vida, vou usar uma palavra do jeito, vida louca. Mas em dado momento, ele percebeu que aquilo não levava a lugar nenhum. E aí, por que ele fazia tudo aquilo? Porque ele podia, ele tinha dinheiro, o pai era rico. E aí ele vai ao pai e diz assim: pai, isso não resolve os nossos problemas interiores, isso não resolve a nossa história. Tudo pelo qual nós estamos trabalhando aqui termina num caixão. E depois? É o jovem que quer mais. Talvez muitos dos jovens que estão ouvindo isso agora estão se questionando: e depois?
A sociedade faz um grande esforço para dizer que esse depois não existe, mas ela não dá, da mesma maneira que eu tenho a fé para dizer que existe, eles têm apenas o quê? Suposições de que não existe. O fato é que esse pensamento é próprio desde a origem da humanidade, desde o princípio da humanidade. Então, bebendo nas fontes originais, as pessoas sempre se questionaram: será que nós somos criados para se tornar adubo de planta? E aí vem a questão: não. Nós somos chamados a mais, nós somos chamados a algo muito maior. E aí isso nos toca no coração. Mas com o que eu tenho hoje, eu consigo isso, eu vivo isso, eu experimento isso, e é o caminho de Jesus Cristo. O caminho de tantos santos, citei Santo Agostinho, citei São Francisco de Assis, mas existe um rol muito grande de homens e mulheres que viveram essa experiência. De cada tipo que você imaginar de personalidade, você vai encontrar aqueles briguentos, irascíveis, aqueles pacíficos, dedicados, pacientes. Você vai encontrar aqueles místicos, aquelas pessoas que vinham para além do seu tempo, para além daquilo que os outros viam. Você vai encontrar aqueles que vinham no meio da dor, do sofrimento, da angústia, luz. Você vai encontrar. É a essência deste capítulo. A continuação da terceira jornada vai chegar no momento em que Paulo, diante das suas comunidades, que não tinham muitos exemplos. A grande beleza do texto de hoje é que os apóstolos tinham Cristo. Paulo tinha os apóstolos e Cristo. E Paulo foca em Cristo. E Paulo, naquelas comunidades, ele é o exemplo. Aí na sua comunidade, não se esqueça, você que é catequista, você que é o pastor dessa comunidade, que talvez esteja me assistindo agora, você é o exemplo. Você não está aí e quando o bispo te transferir, você vai para outro lugar. Não, você vai ficar no coração daquelas pessoas. Você será um exemplo. E esse exemplo vai fundar a sua comunidade, vai transformar a sua comunidade, vai construir a sua comunidade. Você que é ministro da Eucaristia, você que é ministro das exéquias, você que é ministro da palavra, você não está aí vivendo uma vida, cumprindo uma tarefa, fazendo a sua obrigação, não. Você é exemplo, você não sabe o quanto você é importante para a sua comunidade, para aquela criança que chega no banquinho da frente e olha para cima e diz: nossa, como ele é bom. Como ele é bom. E pensa: eu posso ser bom igual a ele. E quando você vai levar uma alimentação para uma família carente, você vai fazer uma visita no hospital, você vai num orfanato, você vai num asilo, você vai numa prisão. Ou simplesmente você reúne a sua equipe antes de começar um dia de trabalho, ou ao finalizar o dia de trabalho, e diz com eles um Pai Nosso, e direciona a eles uma palavra. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu, e você motiva aquele dia. Essas pessoas, elas estão, poxa vida, o dia que você não for, você faz falta, porque você é o exemplo delas. Aquela professora que, em vez de ficar de cá, de lá, criando dúvidas nas cabeças, ela é uma certeza. Ela é uma certeza. Ela é alguém que tem um caminho, um rumo, e ela segue isso. Aquele médico que, antes de todo e qualquer atendimento, ele deixa uma palavra de fé. Diante daquilo que a ciência talvez não conheça, Deus sabe tudo. Vamos focar nisso, vamos transformar isso numa força para você, para sua família, para os seus amigos. Essa é a grande diferença. Esse é o tema deste texto que nós vamos tratar hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. É aqui que nós vamos encontrar uma das páginas mais bonitas, a página dos testemunhos, a página onde Paulo vai dizer: eu sofri por vocês, eu fiz tudo que eu podia por vocês,
Se vocês não quiserem seguir Cristo, o problema é de vocês. Mas eu acredito que vocês seriam grandes, tão grandes quanto eu. Mas depende de vocês. E na liberdade que Deus lhes deu, quem sou eu para dizer o que vocês têm que fazer? Mas eu estou dizendo que eu sou feliz fazendo o que eu fiz por vocês, porque eu fiz por amor a Cristo. E esse amor fundou esta comunidade. Bom, gente boa, é essa a nossa dinâmica, é essa o nosso tema de hoje. É empolgante? Poxa vida, como é! É muito. Então, vejamos que São Paulo deixou Éfeso, retomou, foi para Macedônia, e São Lucas, no capítulo 20 dos Atos, ele não lembra as etapas da jornada, não é essa a intenção. Como disse, a intenção dessa jornada é mostrar Paulo dando o seu testemunho. Houve muito um grande tumulto. Paulo, como sempre, né, como de costume, está sendo perseguido. E Paulo convocou seus discípulos e fez uma exortação. Despediu-se e pôs-se a caminho da Macedônia. Ou seja, aquela pessoa que diz, eu estou indo, mas o que eu estou deixando para vocês, sigam isso, vivam isso, acreditem nisso, porque isso lhes dará salvação. É o poder do exemplo. Não foi questionado, não foi? Não. Eles simplesmente sabiam que era Paulo. E sabiam que se Paulo estava fazendo aquilo por amor a eles, eles também tinham que fazer isso por amor aos outros. Essas cidades que Paulo vai visitar, nós podemos imaginar, todas elas já tinham sido visitadas em viagens anteriores, especialmente Filipos, onde a comunidade estava particularmente ligada ao apóstolo. Ele foi para a Grécia, para a região da Acaia, e ficou lá por um período de 3 meses. Em Corinto, Paulo residiu durante o inverno de 57 e 58, onde escreveu as cartas aos Romanos. E até agora, nós nos damos conta de que essas cartas, elas vão nos colocando no contexto histórico de alguém que ama, alguém que escreve. Você que está aí, você que é mais antigo, que escrevia cartas para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, para suas namoradas, para sua esposa. Você que está aí num contexto mais moderno, que manda uma mensagem, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um Telegram para as pessoas que você gosta. Essa é a dinâmica. Quando elas estão passando por uma dificuldade, e nesses dias eu fiz uma grande experiência disso, quantas pessoas estão ligadas a mim, a minha família, e para quantas pessoas eu falo e que gostam de mim, e que têm interesse pela minha caminhada. Eu fiz essa experiência. Por esses dias, passando por grandes dificuldades aí, eu senti isso. Eu senti que as pessoas estão ligadas em você, que elas estão interessadas em como você vai superar aquilo. E elas querem estar junto com você para que você possa superar aquilo. E São Paulo tinha essa mesma dinâmica. Ele escreveu aos Romanos uma epístola que soa muito como uma carta familiar. Mais do que um tratado teológico, né? Ele é uma carta familiar. Uma carta familiar que vai conduzir eles para o pensamento de um pensamento que passa, transcende. É como se um pai estivesse exortando os seus filhos. O tema da carta aos Romanos, eu já falei anteriormente, é a justificação. Somos justificados pela fé. Diante de toda a magnitude dos templos romanos, de daqueles ritos vazios, você crê? Você crê em Jesus Cristo? Você quer mudar de vida? Não importa o que você fez, importa para onde você quer ir, importa o que você quer traçar agora. É isso? Sim, você tem fé. Ele vai te honrar, ele vai te justificar. Ou seja, a intervenção de Deus, ela é gratuita. E é ela por si só que faz o homem justo, que coloca na relação certa consigo mesmo e com a sua comunidade. É necessário fazer a experiência de Deus, o encontro com Deus, para iniciar essa caminhada. E São Paulo deixa isso escrito na carta aos Romanos. Então, o dia que você tiver com algumas dificuldades,
fazendo aquela pergunta: poxa vida, mas eu faço tanto pela minha comunidade, eu faço tanto pela minha família, eu faço tanto pelas pessoas, mas será que isso serve para alguma coisa? Aí você pensa, aí você interaja com essa carta, aí você vai ver que São Paulo está dizendo de uma maneira muito, muito, muito simples: a tua fé, ela é teu guia. A tua fé é o caminho para você tirar essas dúvidas da cabeça e colocar ali coragem, determinação, ser arraigado. Você começou a construir, termina. É isso que São Paulo está querendo dizer. É isso que São Paulo quer que você entenda. É isso que os romanos entenderam. Nós podemos enfrentar feras nas arenas, nós podemos enfrentar gladiadores nas arenas, nós podemos enfrentar exércitos romanos. Por quê? Porque nós não fazemos isso com as nossas mãos, com a nossa mente, com o nosso corpo. Nós fazemos isso com a nossa fé. E ela é a manifestação do Espírito Santo em nós. Ela é a própria manifestação de Deus em nós. É isso que São Paulo quer que eles entendam. Bom, no início da primavera, para variar, mais um complô judeu vai perturbar os planos de Paulo. E ele estava preparando para navegar para si, ou seja, para retomar Antioquia pelo mar, e em vez disso, ele decidiu voltar para Macedônia, para a terra dos gregos. O versículo 4 nos oferece uma lista de colaboradores de Paulo, de pessoas que se uniram a ele num nível secundário, mas assim, isso é muito importante por causa do ponto de vista histórico, porque são pessoas que estavam ao seu lado para sustentar ele, mas também por ser sustentadas por ele. Especialmente nas grandes viagens. Paulo, ele vai, mas ele envia cartas, e muitas pessoas que estão sentindo no coração que tem que fazer algo também vão. Então, ele vai citar no versículo 4 as pessoas que fizeram isso. Acompanharam no sátrapo da Bereia o filho de Pirro, os tessalonicenses Aristarco, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico, Trófimo, da Ásia. Ele vai dizer quem foram as pessoas que acompanharam ele. O grupo de colaboradores esses foram na frente e esperaram por nós em Troade. Opa, um nós aqui? De repente um nós, ele retorna. Lembram que lá atrás retornou um nós? Quem é nós? Nós é Lucas. Estamos, temos como que um periscópio, uma luneta, para ver lá no meio daquelas pessoas, Lucas que agora está fazendo uma mudança. Essa mudança ocorre mais ou menos em Filipos, onde ele se junta com eles. Nós, outros, só depois da festa da Páscoa, e que navegamos para Filipos. 5 dias depois, fomos ter com eles em Trode, e ficamos lá uma semana. A passagem anterior foi concluída em Filipos, e agora retornamos a Filipos, e podemos imaginar que estamos por volta do ano 50, São Lucas parou na cidade dos filipenses. É primavera, agora na primavera de 58, são 8 anos que Lucas está em Filipos. Ele já é um líder daquela comunidade. E no dia de Páscoa, após a Páscoa, ele deixa sua comunidade, e no ano de 58, 8 anos depois, Lucas vai se juntar a Paulo. Deixa a cidade de Filipos e acompanha o apóstolo Paulo na continuação da viagem. Pelo mar, chegaram à região de Trode e se reuniram com os outros discípulos que a gente já mencionou acima. 5 dias depois, em Trode, nos dias seguintes à Páscoa. E é muito interessante, é um episódio que, além de simpático, ou seja, a gente pode precisar quando é que isso aconteceu no tempo e no espaço, mas ele também tem um símbolo. No primeiro dia da semana, porque o que vai acontecer aqui agora é algo muito interessante. Nós vimos os milagres de Cristo, nós vimos os milagres de Pedro que também ressuscitou, e agora aqui o texto está nos preparando para algo, que é a cerejinha do bolo para dizer que Paulo é um apóstolo. No primeiro dia da semana, busquem isso lá,
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, vocês vão ver uma coisa muito interessante. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Aqui uma coisa interessante. Ele tinha que viajar no outro dia. Então ele queria usar cada instante que ele estava com aquele discípulo de uma maneira preenchida. Nós estamos dentro do rito da missa, da celebração eucarística, e aqui porque nós temos essa fórmula técnica, né? O partir do pão. O partir do pão é a missa, é a celebração eucarística. Em língua hebraica, esse partir do pão também é um rito de oração, de bênção do pão. Que para os apóstolos está ligado à última ceia, só para lembrar isso para vocês. E salienta que Paulo conversou com eles. Ou seja, Paulo vai embora, mas Paulo quer deixar eles bem informados. Paulo quer deixar eles plenos de confiança, de garra, de determinação. O estranho é como ele deveria sair no dia seguinte, ele foi conversando até meia-noite. Basicamente, um sermão abundante que chega à meia-noite. Ou seja, ele está usando aquele momento, e aqui é muito importante. A liturgia eucarística não é somente o partir do pão, é o partir da palavra. É o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Às vezes eu vejo as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, estão afastadas da Eucaristia, elas se afastam também da igreja, mas não se esqueçam, não façam isso. A Eucaristia não é simplesmente o alimento do pão, mas é o alimento da palavra. Muitas vezes você poderá não estar preparado para receber a Eucaristia, mas a palavra, ela está pronta para te receber, ela está pronta para te habitar. E o Verbo divino que se fez carne e está na Eucaristia deve ser recebido por você, porque quando você estiver pronto, esse Verbo feito palavra se transformará em carne em você. Então eu estou dizendo isso e eu quero que vocês transmitam isso a essas pessoas que estão passando por obediência à igreja. Isso é muito importante. Vamos manter isso, porque isso aqui é a história que nós estamos lendo. Obediência. Ad audire, saber ouvir. Quem sabe ouvir tem palavras, e quem tem palavras, um dia verá essas palavras se tornarem atitudes e carne. Então, quem recebe a palavra, isso não sou eu que digo, está lá na Dei Verbum, né, nesse grande documento dogmático que vai falar da palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre esteve no mesmo grau de paridade com a Sagrada Eucaristia. Então, atentos para isso. Atentos para isso. Saibam que a palavra que nós recebemos hoje, ouvindo em palavras, em sentidos, em conceitos, amanhã se transformará em nós em carne. Nós faremos a passagem do pão para a carne dentro de nós. Guardem isso, lembrem isso. Não se sintam cristãos de segunda qualidade, mas se sintam cristãos amados. Amados e muito amados por Deus. Eu já fiz essa experiência. Eu sei que você está sentindo. E isso me consolou o coração. Por isso eu estou passando isso para você hoje. Tá bom? Haviam lâmpadas na sala onde se acharam reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e foi tomado de um profundo sono. E enquanto Paulo se prolongava no seu discurso, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Pegaram ele do chão e ele estava desfalecido, morto. É um acidente durante a missa. E nos ensina a não... Bom, isso aqui é simples. Não sentar nas janelas enquanto escutamos sermões. É um consolo para os pregadores que muitas vezes também, de tanto falar, de tanto ânimo, de tanto ênfase, às vezes passam um pouquinho. É uma censura a quem dorme durante os sermões.
é que correm o risco de cair da janela. Deixarem a palavra passar, ou como diz Santo Agostinho, eu tenho medo da graça de Deus que passa. Era para você estar atento. Bom, mas aqui existe algo muito maior, algo que São Lucas está construindo para que nós entendamos. Nós falamos do milagre eucarístico. Ele está nessa história. É o pão que se tornará carne. É a palavra que se transformará em carne. Mas Lucas, sem querer ser irônico, ele tem uma intenção catequética. Primeira, não vá para uma assembleia com sono. Vá lá atento. Segundo, você que está falando, tenha medidas no que você fala. Saiba olhar para a sua comunidade. Haverá dias que será necessário falar muito. Mas, nesses dias, então estejamos preparados para receber muito. Mas tem algo muito maior. Era o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição. É o dia da ressurreição desse menino. Este menino que estava ouvindo, estava ali, mas passou do seu limite. Passou do seu limite e ele cai. Né? Ele cai. Agora Lucas vai ao encontro dele. Vai ao encontro dele dizendo que é o dia da ressurreição. É o dia da ressurreição e o dia da vida. E ninguém que tenha a palavra dentro de si vai se perder. Atos 20, 13. Nós tínhamos adiantado, navegado para Assos e ali recebemos Paulo. Ele mesmo assim havia disposto, né? Preferindo fazer a viagem a pé. Então, é um grande cansaço que nós temos. É um grande cansaço que nós estamos vivendo. Mas ele está lhe falando. No contexto da Eucaristia, testemunhamos aqui nesta cena morte e ressurreição. É o primeiro dia da semana, o dia do ressuscitado. E no momento da Eucaristia, ele ressuscita. Pedro ressuscitou aquela mulher que se achava em Jope. Agora, Paulo, né? Paulo vai transformar isso. Paulo vai chegar àquela comunidade e aquela comunidade irá renascer. Aquele menino foi levado, foi conduzido, e ele voltou à vida. Era o dia do Senhor, era o dia da palavra. Bom, terminado isso, que é apenas uma distinção, no outro dia, Paulo, ele vai adiante, né? É o dia da ressurreição. Podemos dizer que São Lucas agora vai falar no versículo 13, nós tínhamos adiantado e navegado para Assos, né? E agora nós temos um diário de bordo. Ele é sintético, sim. Lucas simplesmente oferece algumas indicações dos estágios dos portos marítimos. Eles, no versículo 14, estavam em Assos, tomaram e foram para Mitilene, continuaram dali para o mar, chegamos de fronte a Quissos, no outro dia Samos e Mileto. Paulo havia determinado ir para Éfeso, né? E em Mileto mandou chamar os anciãos. Na Páscoa que estavam em Filipos e mais ou menos 50 dias depois estavam em Pentecostes, né? Já nessa região. Ele escolheu os lugares onde ele iria falar. Por quê? Talvez não fosse um navio público, mas um navio particular de alguém que cedeu a ele. E Paulo ia dizendo onde é que ele queria parar, onde é que ele queria anunciar, onde é que ele queria falar. Essa etapa em Mileto, né, 50 quilômetros ao sul de Éfeso, ou seja, ele chamou os sacerdotes e os líderes da comunidade. São aquelas pessoas que em viagens anteriores ele constituiu como líderes da comunidade. Ele está agora, ela está diante de um grande discurso, o terceiro grande discurso de Paulo nos Atos dos Apóstolos. O primeiro foi na sinagoga de Antioquia da Psídia, na primeira viagem. O segundo discurso é no Areópago, no capítulo 17, durante a segunda viagem. E a terceira é esse discurso solene e eclesial. É uma carta apostólica, é um pronunciamento. Ele vai fazer aos sacerdotes de Éfeso na terceira jornada.
É um discurso de memórias. É aquele discurso que eu falei para vocês que é o centro deste capítulo 20. É não só fazendo memória do que foi feito, mas com perspectivas futuras. É um discurso exortativo para aqueles que têm a tarefa de orientar a comunidade cristã. Paulo vai para um lugar onde de fato ele sabe que ele vai enfrentar o desconhecido. Ele preparou a comunidade de Roma. Ele preparou o seu caminho. Paulo insiste sobretudo em lembrar o seu comportamento. De maneira habitual, que ele tem também, ele faz isso nas cartas, para apresentar a sua própria experiência e o seu modelo de imitar Cristo. Né? E aí, aquilo que eu disse, temos que entender que hoje nós temos um santoral. Nós temos um elenco de santos, aí estão papas, são religiosos, são sacerdotes, são religiosas, são leigos, são pais, mães, são soldados, são médicos, são enfermeiros, são pastores, são eremitas, são monges. Nós temos uma infinidade de exemplos, só não somos santos porque nós não queremos. Eu tinha que dizer isso, né? Nós temos muitos exemplos, não nos faltam exemplos. Temos exemplos dentro de casa, muitas vezes. Né? Mas temos que entender isso. É a maneira de fazer. E Paulo, às vezes, faz isso de uma maneira que soa um pouco até desagradável. Vamos ser sinceros. Parece que Paulo se mostra, né? Ele é meio que um exibicionista. Mas, na realidade, nós temos que entender como a comunidade primitiva não havia modelos sensíveis. Não tinha modelos. O povo de Éfeso não tinha possibilidade de imaginar a vida cristã, o que é ser cristão, sem Paulo. E Paulo é o exemplo de uma vida cristã segura. Se hoje temos uma tradição rica de modelos, historiadores, cristãos, Éfeso tinha Paulo. E só. Por isso, nós temos que entender que é inevitável que o início, Paulo diga, tomem a mim como exemplo. O que vocês querem ser de cristão, façam-me imitando e me superando. É necessário, nessa situação inicial, uma consciência do compromisso. Não é uma exposição, mas é um ato de humildade. Humildade essa que é sinônimo de verdade. É de reconhecimento dos dons que Deus deu a ele e que ele precisa partilhar com outras pessoas. É como que um professor que aprende a sua ciência e ele não será pleno se ele não pegar essa ciência e colocar na mão dos seus discípulos. Ele não quer ser maior que os discípulos, ele quer ser superado pelos discípulos. É isso, esse é o grande sonho do mestre verdadeiro. Esse é o grande sonho do pai que ama os seus filhos, da mãe que ama os seus filhos. Que eles o superem, que eles tenham mais sucesso na vida, mais sucesso do que eles. Porque eles estão pegando algo que já estava pronto e estão melhorando. É um exemplo para imitar, concretamente, né? Sem meias medidas, não é conversa. Paulo fez isso. Paulo viveu isso, né? E ele mostra que seus comportamentos e os comportamentos das outras pessoas fazem parte do seu testemunho. E aqui temos uma das páginas mais lindas dos Atos Apóstolos, contendo um testemunho de vida, de ministério a ser seguido. Quem está chegando hoje na fé cristã, siga esse exemplo. Siga esse exemplo. Você tem problemas de ler o santoral, de conhecer os santos? Não tem problema. Leia esse exemplo que está na palavra. Você que está vindo de outras tradições, você que está vindo de outras religiões, leia o que está nessas palavras. É um grande discurso, Atos capítulo 20, a partir do versículo 18. Todos estavam reunidos. Paulo congregou, Paulo chamou e eles estavam reunidos. E disse-lhes, vós sabeis de que modo sempre tenho me comportado convosco, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas no meio de provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Ou seja, ele está dizendo, os judeus me fizeram ser o que eu sou. Eles me ensinaram a palavra que eu coloquei diante do evangelho, mas eles também me encurralaram.
Eles não me deram saída a não ser ir para cá e para lá, e vocês ganharam com isso. Foi abaixo de açoite que eu cheguei até vocês. Esta estadia em Éfeso ela é marcada por lágrimas. É um período muito frutífero no ministério de Paulo, mas que tem e produziu um grande sucesso na conversão das pessoas. Mas Paulo não deixa de lembrar, eu fiz isso abaixo de chicote. Os judeus, eles me fizeram correr, eles me fizeram ir e me fizeram ter mais gana de dar o evangelho, ou seja, eu usei a perseguição deles para dar o meu coração para vocês. São Paulo escreveu as cartas mais importantes durante esses anos de perseguição, onde ele teve problema de saúde, onde ele foi preso, onde ele foi açoitado, onde ele quase morreu. Também teve problemas com o relacionamento com os fiéis, o caso de Apolo. Chorou porque as relações com seus amigos estavam se deteriorando, ou seja, as pessoas que ele tinha ensinado estavam ou virando judeus de novo, ou estavam se achando. Mas ele serviu com humildade, ele tem que dizer isso. Vós sabeis que não tenho, versículo 20 do capítulo 20, não tenho negligenciado. Eu não tenho ocultado coisa alguma do que vos poderia ser útil. Preguei e instruí publicamente dentro de vossas casas. São Paulo diz que ele nunca se esquivou de dizer a verdade. Ele nunca tentou ser queridinho porque ele estava falando o que as pessoas queriam ouvir. O que era necessário e útil, ele disse. E aí vem uma grande pergunta. Para nós evangelizadores do século XXI, o que é necessário? O que é útil? Paulo, ele insiste fortemente que pregar é dar a instrução do caminho. E é necessário que nessa proclamação, nessa formação ao público e em privado, nas casas ou nas sinagogas, nas praças, é necessário ter convicção. É necessário ter transparência. O discurso do público não pode ser diferente do discurso privado. Paulo, ele entra nas comunidades, pequenas ou grandes, nas famílias, pequenas ou grandes, e ele investe o seu tempo formando pessoas, talvez uma única pessoa, talvez um pequeno grupo, mas ele quer fazer isso com transparência, com profundidade. E ele vai dizer no versículo: preguei aos judeus, aos gentios, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não impõe, ele não evita, ele não propõe doçura. Ele reza para qualquer um possa mudar de vida. E aqui é muito importante isso para os nossos tempos. A gente quer converter pessoas que já ouviram o Evangelho. A gente quer mudar pessoas que já ouviram o Evangelho. A gente quer rezar por pessoas que já estão na igreja. São Paulo rezou para todos. No seu bairro, na sua quadra, na sua casa, não vá só às casas daqueles que fazem novena de Natal com você. Vai naqueles que nunca fizeram uma novena de Natal na vida. Não vai só na casa daqueles que têm uma família como a sua. Vai na casa daqueles que nunca tiveram família. Porque esse é o teu diferencial. É isso que São Paulo está dizendo. Preguei aos judeus, aos gentios a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não impomos, mas pregamos com doçura. A memória que tem da idolatria, do pecado, ela é substituída por essa perspectiva de vida nova. Atos 22, agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que me espera. Atos 20, 22. Atos 20, 23. Só sei que na cidade em que o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém, cadeias e perseguições. Ou seja, estou falando isso agora porque eu tenho certeza que meus filhos, eu não sei se eu estarei aqui amanhã. Imagine um pai, imagine um sacerdote, um bom pastor, imagine um bispo. Imagine-se nessa situação, onde você está dizendo, você está sendo transferido, mas você quer que tudo aquilo que você ensinou seja acolhido, porque talvez você nunca mais esteja ali para dizer aquelas palavras. Paulo tem esse sentimento muito paterno. Só sei que na cidade
de cidade em cidade. O Espírito Santo me assegura que eles me esperam em Jerusalém. Ele está dizendo que ele vai fazer uma viagem até Jerusalém. Paulo disse que teve correntes, prisões, espancamentos, tribulações, mas tudo isso não é nada diante daquilo que vem para o futuro. Ele se deixa, desde o início, conduzir pelo Espírito e diz que as pessoas têm que se conduzir pelo Espírito. É a voz de Deus. É a voz de Deus que ecoa dentro de nós e nos faz sentir isso. Atos 20, 24. Mas nada disso temo. Nem faço caso de minha vida, contanto que termine minha carreira, o meu ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24, é dito isso. É a mensagem da graça, da gratuidade, da generosidade. A minha vida não é nada. A minha vida a um sopro se parece, como diz o Salmo. Eu estou aqui falando para vocês, estou feliz porque estou falando para vocês. Esse é o sentimento de uma mãe, de um filho, diante de um filho que muitas vezes tem que passar chinela e tem que dizer as coisas, chacoalhar ele. É uma mãe diante de uma filha, é um pai diante de um filho. São os avós diante da família reunida para o Natal, onde que ele tem que dizer: vocês querem ir para onde, gente? Vocês se esqueceram daquilo que foi dado para vocês? Vocês se esqueceram do que foi dado? Não se esqueçam. Porque nós vivemos cada dia, nós acordamos de manhã, nós trabalhamos. A vida está fácil hoje, tá? Mas não se esqueçam de que isso que foi entregue nas mãos de vocês não é simplesmente uma coisa para vocês brincar. É uma coisa para vocês multiplicarem e darem aos outros. Passarem aos netos, aos bisnetos, aos tataranetos. São Paulo afirma que a sua vida é a sua missão. A sua raça, ele quer ir para frente. Ele não é mais judeu, ele não é mais pagão, ele é cristão. Ele quer cumprir a missão que lhe foi confiada. Atos 20 e 25. Sei que agora que não tornarei a ver a minha face. Todos vós. Porque entre os quais andei pregando o reino de Deus, não verão a minha face. Paulo sente isso. Na realidade, ele voltará a Éfeso. Ele voltará 7 ou 8 anos depois. Mas nesse momento ele está convencido que ele vai encontrar a morte. Ou seja, é a última vez que nos vemos. E é como alguém que não sabe o amanhã, mas diz: olha, se nós não vemos, me escutem. Tomem tudo aquilo que eu fiz como patrimônio de vocês e levem adiante. É um desabafo. Paulo, ele diz que o anúncio a todos, ele falou a eles o que Deus quer. Ele conquistou-os. Não amoleceu o que Deus tinha para dizer, não mudou a vontade de Deus para obter aprovação. E São Paulo salienta que a coragem de proclamar a verdade de Deus, uma vontade de forma total, ele escreveu, ele falou, ele não recuou. O que eu poderia fazer, eu fiz. Mas o que posso fazer neste momento a vocês é pedir que aceitem, que vivam. E se não aceitarem, eu vou tranquilo, a culpa não é minha. É como uma mãe que dá bons conselhos, como um pai que dá bom conselho, como um padre que dá bom conselho, como um religioso que dá bom conselho, como um bispo que dá bons conselhos. Ele fez o que ele podia fazer. Agora, ele só pode deixar o testemunho dele como exemplo e seguir a sua caminhada. Atos 20 e 28. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores da igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ou seja, nós não somos donos da igreja, nós não somos donos da comunidade, nós somos donos da família, mas nós somos cuidadores, nós somos pastores constituídos pelo Espírito Santo. Aqui eu faço um adendo. Ele fala de bispos, episcopos, mas naquele momento a igreja não tinha isso definido. Podemos dizer que são os pais, os padres, os responsáveis da comunidade. Somente no final do primeiro século, ou melhor, do segundo século, nas letras de Santo Inácio de Antioquia, nós vamos ter a fixação definitiva do episcopado monárquico. Ou seja, em cada cidade um bispo,
com a série de sacerdotes, depois os seus diáconos. Essa é a hierarquia que no segundo século foi, mas não é neste momento. Neste momento ele está falando a cada pai de família, cada responsável de comunidade, pessoas que ele conhece, que ele olhou nos olhos, que ele batizou. Vocês são responsáveis. Eu fiz o que eu podia fazer, agora está contigo. Está nas tuas mãos. No tempo de São Paulo, essa distinção ela não é muito clara. Então, ele fala a todos. Cuidai vós mesmos do rebanho. Em primeiro lugar, eles devem cuidar de si mesmos, em seguida do seu rebanho. Cuidar de si mesmo por quê? Porque é só tendo um exemplo para dar que a gente pode formar alguém. E eles devem viver essa adesão a Cristo, buscando ser, não importa se são padres, se são bispos, se são episcopos, não importa. Eles se abrirem para o Espírito Santo para que, como Paulo, possam ouvir o que tem que ser feito. Pois que a igreja é de Deus e é Cristo que conseguiu esta igreja com o seu próprio sangue. A igreja não é minha, não é sua, ela é nossa. Ela é um patrimônio do Espírito Santo que habita dentro de nós. A igreja é de Deus. E não importa se você é o Papa, se você foi batizado ontem. Você é testemunha viva. Onde houver um cristão, ali estará Cristo. Não existem cristãos de segunda categoria. O Espírito Santo habita dentro de você, você é porta-voz da palavra. E foi essa palavra que conquistou, que resgatou, que redimiu. E é por isso que você tem que ser fiel a essa palavra. É importante notar que Paulo enfatiza a tarefa dos sacerdotes de vigiar, de pastorear. Porque ele fez isso a vida inteira. Ele apanhou tanto dos judeus porque ele estava cuidando. E ele chora quando as pessoas voltam ao judaísmo. A igreja é de Deus, o nascimento da igreja depende do sangue de Jesus Cristo. A perspectiva futura torna muito clara um ditado de Cristo. Ou seja, o que de graça recebeste, de graça dás. Sem apego, né? Sem apropriação indébita. Ele é recomendado. Ele recomenda os sacerdotes de Éfeso que façam isso. E ele usa a metáfora do pastor. Pastor que luta contra os lombos. Atos 20, 31. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que 3 anos não cessei, noite e dia de me mostrar com lágrimas cada um de vós. O que eu fiz, façam vocês também. Cada um de vocês, eu fico às vezes, aqui eu vou fazer uma adendo, eu fico às vezes preocupado com aquelas comunidades onde o pastor muda e a comunidade parece que fica perdida. Não! Aquilo que já foi construído tem que ser levantado. Aquilo que já foi dito tem que ser propagado. O outro vai ter a sua missão. Não comparem ele com a missão anterior. Sigam o caminho com coragem. Porque quando o padre se despede da sua comunidade, o bispo de sua diocese, ele coloca nas suas mãos. Ele te coloca como um líder. Quando vocês recebem o sacramento do matrimônio, vocês são sacerdotes na sua casa. Quando nascem os filhos, vocês são os responsáveis por eles. É isso que São Paulo está dizendo. Atos 20, 32. Agora eu vos encomendo a Deus a palavra da graça, aquela poderosa para edificar, para dar herança dos seus santificados. Paulo é uma palavra personificada e convida a todos os outros se transformarem em palavras personificadas. Paulo confia em seus cristãos. Ele entrega a palavra. É uma palavra que permite que esses cristãos se tornem herdeiros juntamente com todos aqueles que são santificados e se tornem santos. O santoral da igreja é prova de que isso foi crido, isso foi vivido e isso foi acreditado. E isso deu certo. Ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, essas mãos proveram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo tenho mostrado e assim trabalhado. Eu acudi aos fracos, lembrei-me da palavra do Senhor, portanto ele mesmo disse, a maior felicidade em receber. Paulo está citando algo que Cristo disse e não está nos evangelhos. A maior felicidade em dar que em receber. Talvez isso fizesse parte do elenco dos ditos de Cristo, mas que não foi parar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Paulo está colocando aqui, há maior felicidade em dar do que em receber.
São Paulo mais uma vez apresenta um comportamento de modelo a seguir. Ele não era um pregador para ganhar, para fazer fama, para ser aplaudido. Ele não ia só na casa dos ricos, mas também na casa dos pobres. Ele busca os fracos, de maneira especial os fracos na fé. Aqueles que não alcançam, ele entrega na boca. No qual Paulo lembra um ditado, ágrafo porque não foi escrito. Há mais alegria em dar do que em receber. A prova da tradição oral da igreja, ela está aqui. Prova de que muito mais do que está nos evangelhos foi dito por Cristo. E muito mais do que está nos evangelhos dito por Cristo e por Paulo, o Espírito nos inspira a cada dia. Então, Atos 20, 36. Essas palavras, eles pôs-se de joelhos a orar. Derramaram-se lágrimas, lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos sobretudo pela palavra que tinha dito, não vereis a minha face. Em seguida o acompanharam até o navio. É uma cena chorosa de despedida, de saudação, como muitos de nós já tivemos que fazer ou já fizemos com o nosso pároco, com o nosso vigário, com o nosso bispo, também com o nosso pai, com nossa mãe, com nossos catequistas, alguém que nós não vamos ver mais, mas que só temos uma maneira de honrar, vivendo o que nos foi ensinado de justo. É uma cena de despedida. Assim, São Lucas, ele vai finalizar o capítulo 20 com a mensagem a cada cristão, a cada chefe de família, de ser um bom pastor, à medida de Cristo, o verdadeiro pastor do rebanho. Contudo, fazer isso com desapego, despojamento, sem projetos pessoais. Cristo é o mentor, é o guia, é o exemplo. E Cristo foi crucificado nu. E ressuscitou com aquilo que era dele, não com aquilo que ele tinha almejado, alcançado ou adquirido. Agora, aos que não conhecem pessoalmente Cristo, ele é o exemplo. Ele é a parte da tradição. Que seguir o caminho, seguir Cristo, é seguir o caminho da verdade. Por isso, na nossa tradição, seguimos as palavras de quem segue. Todo o nosso santoral nos faz intuir que, diferente dos tempos dos apóstolos, somos ricos de exemplos. Temos uma tradição rica de fidelidade, de santidade, que deve ser conhecida para, como Paulo disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Bom, gente boa, sigamos o nosso caminho dando o nosso exemplo e assumindo as nossas responsabilidades à luz da palavra e dos exemplos, e sempre iluminados pelo Espírito Santo, pois como se fez ontem, se faz hoje, vai à nossa frente, nos inspirando e nos confirmando. Que o Senhor esteja convosco, que permaneça no meio de nós. Até a próxima lição. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. A paz esteja convosco.